Imagine acordar em um vilarejo inglês, no ano de 1381, e descobrir que um coletor de impostos chegou para arrancar de você o pouco que restou. Você já perdeu parentes para a peste, já trabalha mais do que seus pais trabalharam, e agora o rei exige mais dinheiro. Mas dessa vez, algo é diferente. Dessa vez, você não aceita. Em poucas semanas, milhares de camponeses marchariam até Londres, invadiriam a capital do reino, executariam autoridades reais e forçariam um rei de apenas 14 anos a negociar cara a cara com eles. Essa é a história da Revolta dos Camponeses de 1381, um dos levantes mais explosivos da Idade Média inglesa e um momento que revelou as rachaduras profundas do sistema feudal. Para entender essa revolta, precisamos voltar algumas décadas. Em 1348, a peste negra devastou a Inglaterra. Estima-se que entre 1/3 e metade da população morreu. Vilarejos inteiros desapareceram. Com menos trabalhadores disponíveis, a mão de obra tornou-se valiosa. Os camponeses passaram a exigir salários mais altos, mas a elite reagiu. Em 1351, foi criado o Statute of Labourers, uma lei que congelava salários nos níveis anteriores à peste e proibia trabalhadores de buscar melhores oportunidades. Ou seja, mesmo com menos pessoas para trabalhar, o sistema tentava manter os camponeses presos à antiga ordem. Além disso, a Inglaterra estava envolvida na Guerra dos 100 Anos contra a França. Guerras custam caro, e quem pagava essa conta eram os mais pobres. Entre 1377 e 1381, o governo instituiu 3 impostos per capita, o chamado Poll Tax. O terceiro foi o mais pesado e foi aplicado de maneira agressiva e humilhante. A tensão estava pronta, faltava apenas uma faísca. A faísca veio em maio de 1381, em Essex. Um oficial real foi enviado para investigar supostas sonegações do imposto. Moradores resistiram. O confronto escalou. O que começou como uma recusa local transformou-se rapidamente em rebelião aberta. Em Kent, a revolta ganhou força. Prisioneiros foram libertados. Registros fiscais foram destruídos. Não era vandalismo aleatório. Era um ataque direto à estrutura que sustentava a opressão legal e econômica. E então surge um nome que ecoaria pela história: Wat Tyler. Wat Tyler tornou-se o principal líder da revolta. Não sabemos muitos detalhes de sua vida anterior, mas sua capacidade de organização era evidente. Sob sua liderança, milhares marcharam rumo a Londres. Ao lado dele estava John Ball, um pregador radical que questionava abertamente a hierarquia social. Ele teria dito: "Quando Adão cavava e Eva fiava, quem era o Senhor?" Essa frase sintetizava algo revolucionário para o século XIV, a ideia de que todos nasceram iguais diante de Deus. Não era apenas uma revolta contra impostos, era um questionamento moral da desigualdade feudal. Em junho de 1381, os rebeldes chegaram a Londres e, surpreendentemente, encontraram apoio dentro da cidade. Portões foram abertos, multidões invadiram prédios públicos, registros legais foram queimados. O arcebispo de Canterbury foi capturado e executado. O jovem rei Ricardo II encontrou-se com os rebeldes em Mile End. Ali, prometeu concessões, prometeu abolir servidões, prometeu reformas. Mas no dia seguinte, em Smithfield, tudo mudou. Durante uma nova reunião, Wat Tyler foi morto por autoridades reais. Por um momento parecia que a multidão atacaria, mas Ricardo II avançou sozinho e declarou: "Eu sou o seu líder." A ousadia funcionou. A multidão hesitou e o movimento perdeu coesão. Após a dispersão, veio a repressão. Líderes foram caçados. John Ball foi executado. Centenas foram punidos. As promessas do rei foram revogadas. A ordem feudal foi restaurada formalmente. Mas algo havia mudado. O parlamento nunca mais tentou impor o poll tax daquela forma. A elite percebeu o perigo da pressão excessiva. A servidão não desapareceu imediatamente, mas ao longo do século XV ela enfraqueceu progressivamente. A revolta dos camponeses falhou militarmente, mas revelou uma verdade poderosa. Mesmo na Idade Média, mesmo sob um sistema rígido, as pessoas comuns sabiam reconhecer injustiça.
E quando a pressão se torna insuportável, até o mais antigo do sistema pode tremer. A pergunta que fica é simples: quantas revoltas começam silenciosamente antes de explodirem de forma inesperada? A revolta dos camponeses terminou em repressão, mas deixou uma pergunta que atravessa séculos: quanto um povo aguenta antes de se levantar? Se você quer entender como eventos como esse moldaram o mundo moderno, inscreva-se no canal, porque aqui você não aprende apenas datas, você entende os pontos de ruptura da humanidade.